Como fortalecer, então, ações de paz no nosso cotidiano? Essa é a pergunta que a gente vai se refazer ao longo do Viver é Melhor de hoje. E não só paz com o outro, mas paz com a gente mesmo. Na saúde, por exemplo, o sentimento de paz surge quando a gente sabe que fez o melhor que podia, que a gente não está negligenciando a nossa saúde, que nós não estamos fingindo que os problemas não existem. Então a paz exige essa transformação e a gente precisa ir tirando das nossas atitudes, das nossas ações e reações, porque muitas vezes os conflitos surgem das reações. A gente tem que ir tirando o ódio, ir tirando a mágoa, o ressentimento, e não só nas palavras, mas no exercício mesmo, de ouvir, de acolher, de escutar a outra opinião, de expor a nossa opinião sem agredir. Há muito o que melhorar, a gente precisa concordar. E cada um sabe o que precisa fazer, mas que a gente encare com coragem esse compromisso. Que, mais uma vez, a gente reforça, coletivo, mas também individual. E a gente começa, então, a reflexão de hoje do Viver é Melhor com essa proposta. E nós vamos agora pensar sobre como conseguir viver melhor e em paz com a nossa saúde. Porque muita gente, quando pensa, acompanhando o Viver é Melhor, por exemplo, cada dia a gente fala de um assunto aqui. E às vezes a gente vai falar de doenças, como acontece hoje. Muita gente pensa sobre isso e já sofre por antecipação, fica angustiado. E hoje nós vamos entender, então, o que é que a gente pode fazer para ter um pouco mais de paz, pensando na vida, pensando no envelhecimento, mas também não ficar só assistindo as questões acontecerem. Para conversar sobre esse assunto hoje, sobre câncer de colo e reto, como identificar e como tratar, a gente recebe agora o nosso convidado, Dr. Lucas. Por favor, Dr. Lucas. Boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa, doutor. Muito obrigada por estar aqui. Seja bem-vindo ao Viver Melhor, por favor. Obrigado. Dr. Lucas Nassif é cirurgião gastrointestinal, especialista em cirurgia geral e do aparelho digestivo, membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva e da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, a ABTO, nosso convidado de hoje. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigada por estar aqui. Obrigado, Camila, que eu agradeço. Fico muito feliz por estar aqui hoje e nessa reflexão que você colocou. Eu acho que para iniciar é um assunto que parece às vezes ser tão temeroso, né? A gente promover saúde, promover paz, né? Ontem eu ouvi uma frase, até coloquei no meu Instagram, que o amor cura, né? Então, se a gente consegue desenvolver o amor e transmitir o amor, você acaba recebendo também isso. Isso não existe publicação, isso não tem livro, faculdade que vai ensinar, mas nós que trabalhamos ali no dia a dia, e é interessante eu estar falando a gente vai conversar de alguns assuntos técnicos, né? Mas a gente tem a oportunidade de, nessa introdução sua, eu fiquei pensando ali, falar, são coisas tão importantes a gente acreditar em Jesus, em Deus, nessa força maior, transmitir isso, que às vezes as coisas que parecem ser impossíveis, elas são curadas. E às vezes as pessoas que não acreditam em nada, coisas simples, às vezes até benignas, as pessoas morrem daquilo, né? Então, essa reflexão, essa mensagem que você colocou, acho que é perfeito com o assunto de hoje. E isso a gente tem que promover, propagar e difundir essas informações, né? Porque ajudam as pessoas em momentos difíceis mais ainda, né? E o senhor atua numa área, numa especialidade que lida com isso o tempo inteiro, porque a gente vai falar da parte técnica, onde está o câncer, como identificar, mas um diagnóstico de um câncer é sempre um impacto. E ele mexe com toda a vida da pessoa, não só com a parte física, com a parte emocional, social, familiar, espiritual. É importante que as pessoas, e inclusive os profissionais, tenham essa dimensão de que uma doença ou a saúde, a gente tem que tratar dessa forma completa também, né, doutor? Com certeza. Às vezes, essa parte emocional do que a gente pensa, do que a gente sente, ela não tem uma valorização, né? Às vezes a pessoa tem que receber uma notícia fria ali de um profissional da saúde, você tem um câncer, às vezes um tratamento que pode ter cura ou não, às vezes você está tendo uma informação, você não sabe que situação que você se encontra, e essa parte, hoje em dia, tem muita estrutura já voltada, né, com psicólogo, com terapia, com a parte espiritual, né, que cada vez vem se desenvolvendo mais, mas realmente, em geral, ainda é deixado um pouco de lado esse suporte, e cada vez que a gente poder ter e tiver essa ajuda, sem dúvidas, assim, no nosso dia a dia, eu vejo que faz muita diferença.
Eu sou uma pessoa que acredito muito, eu acredito que eu faço um trabalho com realmente de coisas muito graves, eu gosto disso, então você não, o prazer que eu tenho em poder ajudar e curar alguém é muito prazeroso, e eu sei que com isso sozinho eu não consigo. Eu tenho uma ajuda nas minhas orações, nos meus pedidos, né, mas realmente a gente vê muita gente grave que se cura, que se trata, e infelizmente nem sempre a gente consegue isso. Então a gente ter a espiritualidade, ter o conforto, entender as coisas também por fora da parte técnica é muito importante, né? E aí a gente está falando hoje, indo agora para a parte técnica, depois dessa reflexão, de uma doença, a gente tem aqui dados de que o câncer coloretal, por exemplo, é a terceira maior causa de morte no nosso país. Esse é um tipo de câncer, doutor, que está crescendo na nossa população ainda? O câncer coloretal, ele sempre foi bastante frequente. A incidência ele é grande, tanto no homem quanto na mulher, um pouco mais no homem. Ele perde, né, nos dois gêneros ali pelo tipo, por exemplo, na mulher de mama, de ginecológico, né, o homem o de próstata, primeiro nos dois o de pele, né? Mas o câncer coloretal, a incidência ele é bem frequente sim na nossa população, e também a mortalidade, né? Um tumor que quando não tratado ele tem uma agressividade muito grande. Então isso realmente... E ele não vem aumentando, a gente vem sabendo cada vez mais de casos, porque é feito o diagnóstico, o tratamento sempre cada vez mais precoce, assim como todas as outras doenças, né? A hipertensão, diabetes, a gente vai sempre colocando aquelas taxas para tratamento, quanto menores a gente consegue tratar mais. Isso com câncer é igual. Então, quanto antes a gente faz a prevenção, a gente procura, a gente investiga, a gente consegue achar mais pessoas, né? Então não quer dizer que está aumentando em quantidade, mas a gente está encontrando mais as pessoas que estão... Eu acredito que a gente está encontrando, está tratando mais pessoas, que é lógico, existem alguns fatores que a gente vai comentar aqui que interferem nesse início, nesse aumento do câncer, mas a gente também está fazendo mais diagnóstico e está tratando mais. Todas as doenças. Sim. Agora, uma pergunta que eu fiquei em dúvida, eu mesma, me preparando para o programa. Onde é que acontece esse câncer? Quando a gente fala de cólon e reto, colo retal, a gente está falando de que parte do organismo, doutor? Essa é uma parte bem legal. Acho que a gente tem uma imagem, não sei se ela... Por favor, a equipe colocar a imagem para ajudar. Por favor, você quer mostrar? Sim, aqui então na parte do abdômen, né? Aqui a gente tem uma pessoa em pé. Então o câncer coloretal ele se localiza nessa região do intestino grosso. Aqui é uma imagem colocando o intestino grosso, né? Ele vem aqui do lado direito do abdômen, faz aqui no meio também, ele desce do lado esquerdo e vem até na região do ânus. Então esse é o intestino grosso, isso aqui é o cólon, né? A gente chama de cólon direito. Cólon transverso, esse é o direito ou ascendente, também é o nome dele. Cólon transverso, um cólon esquerdo ou descendente. Movimento, né? E esse que faz mais ou menos um S aqui é o cólon sigmoide, e aqui no final o reto até chegar ao ânus. Então essa região desse câncer, ele vai desde a região do reto até essa região próximo do apêndice mesmo, o apêndice secal. Em qualquer lugar que acontecer é um câncer coloretal. Câncer coloretal. Ele pode ser desde o reto em toda essa parte do intestino grosso, que a gente chama cólon. Popularmente, se a pessoa disser que está com câncer de intestino, está errado ou é isso? Só que é de uma forma mais leiga do assunto. Ele está errado. Se for em geral do intestino, a gente ainda pode ter em outros lugares, né? A gente pode ter no duodeno, no intestino delgado e no ânus, que são outros tipos de intestino, de câncer que pode aparecer no intestino, que não é o coloretal. Então não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Mas a gente vê que é uma área extensa, Sim, que pode acontecer um diagnóstico. Sim. Pode sentar, doutor, depois a gente volta para explicar se tiver alguma outra imagem. Esse tipo de câncer traz sintomas? Porque sempre que a gente fala de câncer, os médicos falam, olha, quando os sintomas aparecem, é porque já está avançado. Então, como é que é isso quando a gente fala desse tipo de câncer? Realmente esse tipo de câncer, na realidade, a grande maioria dos cânceres, quando eles dão sintomas, já tem algum sinal que ele está avançado. Então, alguns fatores são importantes a gente ter em mente, que a gente tem que rastrear e buscar investigar esses tipos de câncer, né? Os sintomas mais comuns que as pessoas podem presenciar é a alteração do hábito intestinal. A pessoa pode ter intestino preso, diarreia, ela pode ter sangramento nas fezes,
ela pode ter dor na evacuação, ela pode ter anemia, ela pode ter fraqueza. Então esses são os principais acontecimentos assim, de sintomas ou sinais que a gente vai apresentar nesse tipo de câncer coloretal. Mas eles vêm, porque há sintomas que a gente pode associar com muitas outras coisas. Sim. Eles vêm de uma hora para outra, eles são persistentes. A gente conseguiria diferenciar que eles são mais graves do que um desconforto por um intestino preso de quem já é mais ou menos assim? Como é que a gente faz? O importante, quando a pessoa começa a ter sintomas, ela tem que buscar ajuda médica, né? Muitas das vezes, se esse sintoma persistir, e realmente é uma novidade, ela sempre teve o intestino preso, aí provavelmente não é. Sempre tive diarreia, então provavelmente não é, né? Mas isso também não é 100%, porque um sinal, um sintoma, ele pode estar aflorando uma síndrome ou um câncer, né? Ele não é diagnóstico. Então, e aquilo que eu falei no início, né? Às vezes a gente esperar ter uma dor, ou um sintoma, ou um sinal, pode ser tarde demais para um tratamento curativo. Então, existem algumas situações, né? Que é importante, eu acho, falar. Se a gente já teve antecedente na família... Desse tipo de câncer especificamente? De ou de aparelho qualquer digestivo, tipo. mas se for especificamente nesse câncer é mais ainda, né? Tabagismo, etilismo, obesidade, consumo de comida de carnes processadas, frituras, gorduras. Então tem algumas características assim que aumentam a chance da pessoa ter esse tipo de câncer. Então a gente conseguindo prevenir e tendo uma prevenção e uma investigação nesses casos precoces, às vezes eu estou querendo dizer isso, que nem sempre você precisa esperar ter o sintoma para fazer algum tipo de acompanhamento. Às vezes, infelizmente, algumas pessoas acreditam que precisa ter dor, precisa estar sangrando para pensar em câncer. E muitos cânceres, eles são sem dor e sem sangramento. E quando esses cânceres são mais silenciosos, às vezes quando ele vai ter uma dor ou vai ter uma distensão, uma obstrução, ele já está numa fase mais avançada. Mais difícil de tratar. E aí normalmente o tratamento ele é mais doloroso, ele é mais cansativo, né? Então quanto antes a gente conseguir detectar esse câncer e tratar é melhor. Quando a gente fala sobre câncer, a maioria das vezes as pessoas se preocupam quando tem um caso na família. Pensa em genética, em histórico familiar. Quando a gente fala do câncer de cólon e reto, os hábitos alimentares são tão importantes como fator de risco quanto histórico familiar? Porque muita gente fala, na minha família não tem disso. Eu posso ser o primeiro caso da minha família se eu não tiver bons hábitos de vida, por exemplo? Com certeza, pode sim. Tem alguns fatores que são adquiridos, né? Por exemplo, obesidade, o tabagismo, etilismo, esses tipos de alimentos que a gente comentou. E existem também algumas síndromes genéticas que às vezes você teve algum familiar, algum tio que você não tem tanta proximidade e você tem às vezes um componente genético. Se eu tiver um, eu não tenho outro, isso também não é verdade. Às vezes a pessoa pode não ter ninguém na família e, que nem a gente falou, adquirir principalmente porque às vezes alguns tipos de cânceres eles se desenvolvem. E o câncer coloretal, a gente consegue às vezes perceber quando ele está se desenvolvendo. Então esse que é o ponto-chave aí desse tipo de câncer, né? Quando então que a gente deve começar a fazer algum tipo de exame para conseguir identificar esse tipo de câncer quando está no comecinho ainda, se desenvolvendo? Existem algumas indicações claras e clássicas, né? Principalmente a idade. Então, hoje em dia, os pacientes acima de 45 anos já têm a indicação da Organização Mundial da Saúde pelo rastreio, mas também os pacientes que já tiveram câncer na família, aí é indicado a gente fazer esse rastreio 10 anos antes de qual foi a idade que o seu familiar teve. Por exemplo, se o meu familiar teve um câncer com 45 anos, com 35 anos eu já devo fazer o rastreio. Existem algumas situações também familiares, né? Por exemplo, tem uma síndrome de polipóide, que a pessoa tem múltiplos pólipos no abdômen, no cólon. Outras síndromes, por exemplo, síndrome de Lynch, que tem alguns pólipos que já sabemos que vão
evoluir para chance de evoluir para câncer. Então, algumas coisas hereditárias. E a presença de sintomas. Isso que eu estou falando é um rastreio na pessoa que não tem sintoma. Então, uma pessoa que está tendo emagrecimento, alteração do hábito intestinal, dor, sangue nas fezes, isso daí são sinais de alerta que às vezes a gente tem que caminhar mesmo, não, às vezes atingindo essa idade. Aí vem aquela dúvida lá, então todo mundo que tem uma alteração do hábito intestinal, teve uma diarreia, precisa sair correndo para rastrear? Isso não é verdade. A gente primeiro tem que fazer o tratamento, é muito frequente a pessoa ter alteração do hábito intestinal, ter uma diarreia, numa virose, numa intoxicação alimentar, numa infecção bacteriana do intestino, né? Então também uma alteração na flora intestinal, uma desbiose intestinal. Então isso nem sempre quer dizer que ele precisa correr atrás de uma investigação do câncer. Inicialmente a gente tem que tratar essas situações mais agudas e depois buscar essa alteração nova que pode vir o câncer, né? Então os principais exames que fazemos inicialmente pode ser o sangue oculto nas fezes, às vezes a pessoa não vê o sangue e às vezes a gente detecta nas hemácias, nas fezes, né? Aí vou ter que interromper o senhor só para fazer uma pergunta sobre isso, que sempre gera dúvida. Sim. Que tipo de sangramento deve preocupar? Porque muitas vezes as pessoas têm, por exemplo, hemorroidas. Sim. E às vezes tem sangramentos. Perfeito. E aí vem aquela história, é o sangue vivo, sangue escuro, qualquer sangue, o que tem que chamar a atenção? Essa pergunta é perfeita. As pessoas acreditam que o sangue é sempre o sangue vermelho vivo. O sangue vermelho vivo, nessa região que a gente está falando, ele realmente é mais comum na hemorroida. Então, o sangue, dependendo de onde ele está ocorrendo o sangramento, onde tem uma lesão, por exemplo, que está sangrando no nosso trato digestivo, muda a cor desse sangue. E às vezes você não consegue ver o sangue, por isso que tem esse teste do sangramento oculto nas fezes. Quanto mais alto é esse sangramento, então mais lá no alto do intestino, comecinho, ou às vezes até no estômago, ou nessas outras partes do intestino que a gente comentou antes, ele já vai ter uma digestão desse sangramento. Então ele muda a cor. Então quanto mais alto é mais escuro esse sangramento, quanto mais baixo ele é mais vivo, mais próximo da gente eliminar ele, né? Então realmente ali onde vai ter um sangue vermelho é mais no reto ou no ânus, que podem ter câncer também. Então eu tive um sangramento, eu vou falar que é hemorroida? Não, pode ser um câncer. Então a gente tem que ter esse sinal realmente de alerta. E aí então o sangramento oculto das fezes, e aí existem os exames de imagem que podem ajudar, e o principal são os exames endoscópicos, que a gente consegue, tem uma imagem aqui também, ó. Essa imagem aqui a gente tirou então daquela outra que a gente comentou, onde está o intestino grosso, né, do paciente. Então aqui a gente tem todo o intestino grosso. E aqui está mostrando nessa imagem o colonoscópio. É um exame endoscópico, né? Que ele entra, o médico vai vendo com essa é como se fosse uma mangueira mesmo, né? E na ponta dela tem uma câmera. Essa câmera, o que ela mostra? É essa figura aqui do lado. O médico vai vendo por dentro do túnel do intestino, da luz do intestino, a detecção, vai procurando as lesões. Então esse médico ele vai caminhando por todo esse trajeto e ele vai olhando em todas as paredes, buscando aonde tem as lesões. Aqui no nosso exemplo já é uma lesão, um tumor grande, mas às vezes a detecção são de milímetros. Então, o médico ele vai olhando e ele acha uma lesãozinha, um pólipo em milímetros, e aí ele pode já tratar, já fazer uma biópsia desse pólipo. Então, existem vários tipos de pólipos, né? Esses pólipos que ele pode já olhar, tirar foto e tratar, às vezes ele já tira o pólipo. Esse pólipo ele pode ser inflamatório, ele pode ser hiperplásico e ele pode ser adenomatoso. Sempre tira? Sempre tira. Sempre tira os que ele consegue tirar com esse exame. Tá. Tem uns pólipos, a maioria dos mais benignos, eles são pediculados. O que é isso? Ele tem um pezinho fino e como se fosse uma cabeça maior. Então ele vai lá e tira no pezinho e tira a lesão toda. Esse é o pediculado. Existem pólipos, quando ele vai ficando maior, a base dele vai ficando maior. Aí o médico não consegue tirar ele dessa maneira. E ele tem que fazer uma pequena cirurgia com a colonoscopia também, que ele vai raspando a mucosa e tira. Algumas situações dessas que o pólipo vai se enraizando mais, o médico não consegue tirar com esse exame. Aí é necessário um cirurgião avaliar
para fazer a cirurgia ou não. Nem sempre é câncer, mas tem um potencial de ser. Nem então sempre já é câncer. tira antes de forma preventiva. Essa maneira dele tirar, ele vendo só, ele não vai ter a certeza se é um câncer ou não. Aí que entra o médico patologista, é um outro médico que vai sentar, vai botar essa biópsia numa lâmina e vai avaliar se ele é benigno ou maligno. Aí nessa situação que vai indicar qual o próximo tratamento. Será que o exame, a colonoscopia já tratou? A gente só vai saber com a biópsia. Será que esse exame precisa ser complementado com uma cirurgia? Ou será que ele só tirou uma lesão que era benigna e não precisa fazer mais nada? E esse exame da patologia vai indicar quando a gente deve realizar esse exame novamente. Será que eu fiz uma vez e nunca mais vou precisar fazer? Isso não é verdade. Às vezes a gente tem que repetir o exame de acordo com o resultado desses pólipos, dessas biópsias, né? Então pode ser uma lesão maligna, que você já vai precisar fazer um tratamento, às vezes até com cirurgia ou com quimioterapia, ou você já vai ficar curado pelo próprio exame. E aí cada um vai caminhar de uma forma diferente. Vai caminhar de uma forma. Então o patologista vai falar pra gente na biópsia o que é. Continuar. Aqui a gente vê a importância de fazer logo esse tipo de exame, porque aí a gente tem uma intervenção menos agressiva ou inicial, porque é um tipo de câncer que pode dar metástase, doutor? Com certeza. Ele é um câncer que ele é frequente a metástase e uma outra coisa que é importante, ele é frequente também, a gente chama de sincronidade. Às vezes o médico, quando a gente viu naquela figura lá anterior, ele estava entrando, você viu que no lado esquerdo do intestino ele tinha já identificado um câncer. Se o médico para ali e não investiga o outro lado, pode ter um outro câncer sincrônico ali. Então o estágio... Aí a gente considera que é um câncer só? Que é um câncer, ou são vários? A gente considera que é um câncer sincrônico, que ele tem esse nome. Ou ele pode ser metacrônico, que ele aparece em momentos diferentes, ou ele aparece simultaneamente. Isso faz parte do estadiamento do tipo do câncer coloretal. Ele pode estar, então, em mais de um lugar no próprio cólon e no reto, e ele pode também já estar em outros lugares. Por isso que os exames de imagem de estadiamento são importantes. Se eu fiz o diagnóstico de câncer, aí depois a gente tem que investigar se está tudo bem no seu fígado, nos gânglios próximos ali do abdômen, no pulmão, no cérebro. Então tem alguns lugares que são mais frequentes de a gente ter metástase. Então isso tem que ser investigado também. E aí cada um vai ter um segmento diferente que já renderia uma outra conversa, mas antes vou trazer aqui as perguntas da nossa audiência. A Marcela Nascimento, de Santos, São Paulo, seja bem-vinda ao nosso programa sempre. Conta aqui a história dela. Ela sofre com disbiose, mas os médicos não investigam tanto esse tema. Ela fala que tem feito colonoscopia sempre, que está tudo bem, mas ela tem antecedentes de câncer de colo, por isso ela se preocupa. E aí ela fala aqui de um procedimento que eu não sei o que é, mas eu vou trazer a pergunta. Gostaria de fazer uma despalatização natural. E ela pergunta se medicamentos poderiam indicar algo. Ela agradece e pergunta aqui o que ela pode fazer, porque os médicos não indicam nenhum remédio, os exames sempre dão que não tem nada, mas ela tem toda essa desbiose intestinal, esse histórico familiar. Como é que ela faz, doutor? É sempre importante a gente, num contexto ali de uma alteração do hábito intestinal, da flora intestinal ou uma infecção, a gente entender que nem sempre isso quer dizer que é um câncer. E isso nem sempre quer dizer que você descartando um câncer, que você não tenha um problema gastrointestinal. Então, um tratamento multidisciplinar, né, com nutricionista, com atividade física, ajuste da sua alimentação, o que você está comendo, o que você está deixando de comer, né, regularizar a sua flora intestinal, tratar alguma infecção. Pode ser feito realmente, às vezes, com remédio, com tratamentos mais naturais, com alimentação, com nutricionista. Então, isso é verdade. Mas nem sempre essas alterações estão falando que é um câncer e não que você não tenha nada. Então, eu vou precisar fazer no mesmo ano 10 colonoscopias porque não vi um problema. Isso não é verdade. Às vezes, a alteração não é vista no exame, mas você tem os sintomas e tem a alteração. Então, a gente tem que buscar... Outro profissional que vai poder fazer essa esse abordagem. tratamento multidisciplinar, né? Pergunta da Maria de Fátima, de Maringá, Paraná. Tive um câncer no intestino grosso. Graças a Deus estou curada. E ela pergunta se na família também tem mais 2 casos como o dela, são 2 tios. Qual a idade que minhas filhas precisam fazer a colonoscopia? Elas têm 19 e 24 anos. Isso é perfeito. Então ela tem história na família, é importante então a gente saber a idade que ela teve o câncer
e depois desse momento que ela teve o câncer, 10 anos antes, Tá. para os filhos dela, né? E saber se ela não tem nenhuma dessas síndromes hereditárias que investigam antes. Então, aquela síndrome polipóide adenomatosa familiar, essa síndrome de Lynch, existem algumas síndromes características que às vezes mais na adolescência ou antes a gente tem que investigar, mas aí é um pouco mais específico. Em geral são 10 anos antes do momento que você teve o diagnóstico de câncer. Aqui uma última pergunta para a gente concluir. Uma telespectadora aqui de São Paulo, capital, conta o seguinte: tive na semana passada uma diarreia, durou uma semana. Era uma diarreia que as fezes saíam literalmente líquidas, cólicas muito fortes. Agora já melhorou, tá tudo normal. Devo me preocupar? É muito raro eu ter qualquer problema desse tipo nesse aspecto. Eu tenho 25 anos. Isso realmente a gente sempre tem que tratar e buscar identificar o que está acontecendo. Então, que nem eu comentei antes, nem todas as alterações gastrointestinais, nem toda constipação ou diarreia querem dizer que a gente tem um câncer, mas também não quer dizer que você não tenha nada, né? Então a gente pode começar a ter essas alterações com a própria alimentação, uma intoxicação alimentar, uma virose, uma infecção intestinal, né? Então, nesse prazo aí mais ou menos de 7 dias, 5 a 7 dias, ela ficou bem, provavelmente não tem relação com câncer, como alguma coisa maligna, né? Mas a gente precisa investigar e tratar, provavelmente como ela melhorou. Aí é interessante que uma intoxicação alimentar e uma infecção gastrointestinal viral, ela é autolimitada. Então, independente de você estar tomando o melhor remédio do mundo ou o pior remédio do mundo, uma hora vai parar. Vai parar. Se você se hidratar bem, se alimentar bem, tiver uma boa controle dos seus sintomas, vai passar. Mesmo se você estiver indo no hospital melhor do mundo ou no posto de saúde perto da sua casa, o tratamento ali vai ser muito parecido. E aí a gente já fica com duas observações para a gente se olhar. O tempo que está durando. Sim. Então, se dura uma semana ainda está ok, mas se persistir muito, tem alguma coisa além para investigar. E também se não tem outro sintoma associado, porque às vezes é só uma diarreia, mas se tem febre, tem sangramento, a gente tem que observar para ver se tem algum outro sintoma que pode ajudar a descobrir, né? Isso é perfeito, porque às vezes as pessoas acham que existem dos dois lados. Tem gente que com quase nada já vai no médico e tem gente que fica aguardando piorar para ir no médico, né? Realmente esses prazos, só que não quer dizer que você não precisa fazer nada. Então você tem que se hidratar, tomar os remédios sintomáticos, se alimentar, porque às vezes você não fazendo isso, mesmo numa infecção viral, ela pode ficar uma infecção bacteriana e às vezes a pessoa precisa ficar internada para fazer nutrição, hidratação. Então, dependendo se é uma pessoa idosa ou criança, às vezes vai parar na UTI. Então, uma simples hidratação, né? As pessoas de diarreia, né, morrem, principalmente criança e idoso. Então, precisa fazer o tratamento, mesmo não sendo câncer, né? Agora, uma última pergunta de verdade para a gente responder, que chegou daqui da nossa telespectadora Doralice da Cruz Leite, de Jaguapitã, no Paraná, pela primeira vez. Sempre bem-vinda. Eu tive um pólipo que foi retirado na colonoscopia. Foi feita a biópsia e era um câncer na cabeça do pólipo. Ela fala, a importância da prevenção, é isso mesmo. Diagnóstico precoce. Agora a pergunta dela, tenho 75 anos, devo continuar fazendo a colonoscopia? Sim, dependendo, a gente não ficou sabendo ainda o resultado qual foi esse tipo de pólipo ou se realmente é um câncer mesmo. Dependendo do câncer, se ela comentou que foi um câncer. Sim. O câncer a gente precisa ver daí na lâmina, na biópsia, se ele estava atingindo a mucosa e os vasos linfáticos ou os vasos sanguíneos na mucosa ali do intestino. Se o médico que fez a colonoscopia tirou com segurança aquilo, legal, o tratamento está feito. Tá feito. Se ele tirou e na patologia o médico falou que tinha invasão ali, ela deveria continuar com o tratamento. Então essa análise da biópsia, mesmo com o exame que fez, ela é fundamental para a gente dar o seguimento no tratamento. Se estava tudo bem, Se ela tava ainda tudo bem, continua fazendo... Tem uma idade limite que a gente deva parar de fazer exame, por exemplo? Se estava tudo bem, ela dependendo ali se é câncer, ela tem que fazer um novo exame ali em 6 meses a 1 ano, para a gente ver se tem um novo câncer ou se aquele que tirou foi realmente eliminado. Essa pergunta da idade é importantíssima. Eu atendi recente uma paciente de 92 anos, ígida, andando, ela ia na consulta lúcida bem, e na hora que eu examinei ela, vi e indiquei os exames, ela chegou a emocionar, assim, falou, nossa,
as pessoas comentam que eu não preciso fazer o exame pela minha idade. Então eu não tenho um tratamento e você olhou e me deu o tratamento para eu seguir. Eu falei, mas é lógico, você está vivendo, você está fazendo as suas atividades do dia a dia, você tem chance de ter um problema como uma outra pessoa. Então a idade isolada, ela não é fator limitante de nada. Se a pessoa tem 90, 100 anos, ela é rígida, ela anda, ela tem autonomia, cabeça boa, ela busca o tratamento, tem que fazer o tratamento e continuar como qualquer outra pessoa mais nova. Tem pessoas mais novas que são acamadas e às vezes não tem prognóstico, né? Tem gente com 100 anos que está levando a vida bem, então... A idade não é sozinha, não é um fator limitante, E assim a gente conclui essa conversa com muito assunto para a gente ainda, para render, para a gente refletir. Muito obrigada, doutor, de nada, pelas informações. Seja sempre muito bem-vindo ao Viver é Melhor. Que bom, agradeço, foi muito boa a conversa. Espero que tenha esclarecido muitas pessoas aí. Agradecemos ao nosso convidado de hoje, o Dr. Lucas Nassif, cirurgião gastrointestinal, especialista em cirurgia geral e do aparelho digestivo, membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva e da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. Nosso convidado de hoje, muito obrigada, doutor. Muito obrigada a vocês que mandaram perguntas também. É sempre importante a gente esclarecer, compartilhar situações do cotidiano.